Gostaria de falar hoje sobre um personagem bíblico chamado Salomão, filho de Davi, que herdou o trono de Israel pela promessa de Deus à família, ou à dinastia de Davi. Este que outrora teve o seu coração voltado para fazer a vontade de Deus, e Deus prometeu que não lhe faltaria sucessor no seu reino. E Salomão foi o seu sucessor. E após Salomão herdar o reino, ainda jovem, inexperiente, como seu pai Davi mesmo o dissera, ele uma noite tem um sonho, e nesse sonho ele pede algo para Deus. Vamos ver o que diz o relato bíblico acerca disso. Diz assim, capítulo 3 de 1 Reis, versículo 5. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe: pede o que quiseres que te dê. E disse Salomão: de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade e em justiça, e em retidão de coração, perante a tua face. E guardaste esta grande beneficência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Eu sou ainda menino pequeno, nem sei como sair, nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse esta coisa. E disse-lhe Deus: porquanto pediste esta coisa e não pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para ouvir causas de juízo, eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração sábio, ou tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual se não levantará. E também o que não pediste te dei, assim, riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. E acordou Salomão, e eis que era sonho. Muito bem. Então, o tema de hoje é justamente sobre sonho. Falamos aqui de Salomão, o filho de Davi, que herdou o trono de Israel. E pelo relato bíblico, os senhores já puderam perceber que ele ficou preocupado em como reinar, em como conduzir o povo. E quando o Senhor lhe aparece em sonho, ele diz: eu sou ainda jovem, sou menino, como posso conduzir esse tão grande povo? E ele pediu sabedoria para guiar o povo de Deus, e o Senhor achou isso maravilhoso, achou isso muito bom, e lhe concedeu o que ele pediu em sonho, e ainda lhe deu muito mais, lhe deu glória, riqueza, e em contrapartida, se ele se mantivesse fiel à palavra, Deus também disse que prolongaria os seus dias. Quem conhece a história de Salomão sabe que ele teve uma sabedoria tremenda
para governar o povo, que igual ele, segundo a palavra de Deus, diz e comprova, não houve igual e nem haverá. Bom, mas eu falo um pouquinho de sonhos. Deus falou com Salomão, foi em sonhos, ou foi num sonho, né? Então, nós também sonhamos, mas quem realiza é Deus. Sendo assim, o que são sonhos? Sonhos é um conjunto de ideias e de imagens que se apresentam ao espírito durante o sonho, ou sono. Mas também sonho é aquele desejo de realizar algo na vida. Sonho é o combustível da vida, podemos dizer assim. Então, sonhar é humano, mas ter os sonhos realizados é obra de Deus. E olhe como é que se conduz, então, esta questão do sonho na vida do ser humano. Que tipo de sonhos nós temos conservado em nossos corações, sendo que eles funcionam como combustível para tocarmos a vida adiante. Existem sonhos que, se realizados, eles tornam-se pesadelos. Sonhar nos dá motivação, sonhar, sobretudo, nos dá motivação se nós expomos o que sonhamos a Deus, porque é Ele quem realiza. Nós vimos na vida de Salomão, ele pediu e Deus realizou através da vida dele, é claro. Os nossos sonhos pessoais, aqueles que não entram em choque com a palavra de Deus, são aqueles sonhos legítimos que Deus realiza. A palavra diz assim em João 5,14. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E Deus realiza sempre os sonhos legítimos, ou seja, aquele que ele mesmo plantou em nossos corações. Diz em Filipenses 2,13, que Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. E também Deus jamais satisfará sonhos caprichosos ou sonhos egoístas. Diz aqui em Eclesiastes 5, 3 e versículo 7 também. Porque da muita ocupação vem os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Porque como na multidão de sonhos há vaidades, assim também nas muitas palavras, mas tu teme a Deus. Então, ele está dizendo aqui que Deus, ele não satisfaz sonhos somente para os nossos caprichos, para nosso desejo egoísta, pois isso contraria a palavra de Deus, que sempre nos manter na condição de quem respeita aquele que realiza, ou seja, respeita ou honra a Deus com a realização dos seus sonhos. Existem critérios para Deus realizar nossos sonhos. Eu quero compartilhar isso então agora. Dentre eles, no Salmo 37, 4, diz que o critério é deleitar-se no Senhor. Diz assim, deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. E também diz aqui em Jeremias 29, 14a, que serei achado de vós, diz o Senhor. Então, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, eles estavam como quem sonhavam, diz o salmista. Tá certo? Então, esse é o critério para se ter o sonho realizado. É deleitar-se no Senhor e buscar o Senhor enquanto se pode achar. Pois Deus cumpre os nossos sonhos que são baseados em alguma promessa que Ele nos fez. Ali no Salmo 126, versículo 1,
é que diz que os que voltaram do cativeiro estavam como quem sonhavam, mas havia uma promessa de Deus para que eles voltassem do cativeiro. E outro ponto também, para que Deus possa realizar nossos sonhos, é que nós confiemos mais nele, pois é só o Senhor que pode realizar nossos sonhos e fazer deles um benefício para a nossa vida e para a vida de outras pessoas. Diz em Hebreus 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador dos que o buscam. Então, persistir ou perseverar em cumprir a sua palavra é um critério também para que Deus realize os nossos sonhos. Cumprir a sua palavra é acreditar naquilo que Deus diz, pois diz aqui no Salmo 40, em versículo 8, que deleito-te em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Então esses são critérios para Deus realizar nossos sonhos. Deleitar-se no Senhor, né? Buscar ao Senhor, saber que Ele cumpre aqueles sonhos que estão baseados na sua promessa, e confiar em Deus, confiando e obedecendo a sua lei, a sua santa e gloriosa palavra. Para concluirmos então hoje esta palavra sobre sonhos, eu quero dizer o seguinte, que no Salmo 10, versículo 17, está escrito: Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos, confortarás o seu coração, os teus ouvidos estão abertos para ele. Então, nós sonhamos, Deus é quem realiza. Se os nossos sonhos estão sintonizados, afinados com a vontade de Deus, eles se tornarão bênçãos para a nossa vida. Se forem egoístas, eles podem se tornar em pesadelos. A pergunta de hoje: nós estamos abertos para Deus, para que Ele nos coloque no coração os sonhos que vão trazer promessas para a nossa vida pessoal, para a nossa família, para a nossa vida espiritual, para a nossa vida profissional, para nossos relacionamentos? Você está aberto para Deus? Se você estiver aberto para Deus, deleita-te no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Como Ele foi com Davi e como Ele foi com Salomão, Ele é com você também. Pois Jesus Cristo é a promessa de Deus na nossa vida para que os nossos sonhos se concretizem. E vamos sonhar um pouquinho mais, não só com as coisas terrenas. Sonhemos um pouquinho mais, com mais intensidade, com as coisas celestiais. Porque diz a palavra de Deus: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Esta é a mensagem de hoje para viver melhor, com o tema Nós sonhamos e Deus realiza. Que o Senhor te bendiga e bendiga todos os teus, hoje e sempre.